Boa noite, minha gente. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns, Renan. Foi concurso? Aquela questão que você me mandou? Renan? Ah, tá. Show, maneiro. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Ah, mas é assim mesmo. Quem treina bem, joga bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu já dei aula para vocês de duplicata? Eu me perdi com a história de semana passada das duas aulas. Deixa eu compartilhar aqui para ver se vocês lembram. Alguém vai lembrar. Sinceramente, eu não lembro. Agora eu não vou conseguir ver. Essa aula aqui, ó. Duplicata. Eu acho que já, cara. Eu tô na dúvida. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Physics. Aí que eu vou descobrir já já. Não, acho que foi cheque a última aula. Que a gente fez o quiz, né? Foi o quiz relacionado a cheque. Então tá, é duplicata mesmo. Vamos correr aqui. A turma da manhã tá uma aula à frente, não sei porquê. Onze. Cadê esse povo que não chega, gente? É isso mesmo, é duplicata.
Aí, vamos lá. Duplicata é o último dos títulos próprios que a gente vai ver, né, dos títulos de crédito. Já vimos a nota promissória, o cheque, a letra de câmbio, né, e agora a gente vai ver a duplicata. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me dá um retorno aí. Acho que eu consegui resolver o meu problema aqui. Então tá tranquilo. Então vamos lá. Duplicata. Lei das duplicatas, Lei 5474 de 68, tá? É a lei que regulamenta as duplicatas no Brasil. Uma curiosidade, duplicata é um título de crédito genuinamente brasileiro, tá? Foi criado pelo Brasil. Então, é made in Brasil a duplicata, tá? Quando ela foi criada para fins fiscais, né? Muito mais fiscais do que comerciais, né? Mas aí, com o passar do tempo, caiu, né, essa história da duplicata servir como uma, como é que se fala? Como um registro fiscal, né? E ela passou a ser puramente comercial, tá? Então, Lei 5474 de 68, a lei das duplicatas. A duplicata é um título causal, a gente viu isso lá na classificação, né, dos títulos de crédito, lá no início, quando a gente começou a falar dos títulos de crédito. E ela é causal por quê? Né? Porque ela só pode ser emitida em alguns aspectos, né, em algumas situações. Quais sejam, está lá no artigo 2º e no artigo 20 da lei. Ou para expressar uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços. Então, precisa destas causas, né, diferentemente dos outros títulos de crédito que a gente viu, né, que podem ser emitidos para consubstanciar qualquer obrigação, né, a duplicata só pode ser emitida, tá, para uma compra e venda mercantil ou para um contrato de prestação de serviços, tá? A duplicata deverá sempre ser emitida com base na fatura, né, faturamento. Fatura, hoje em dia, né, para quem é dessa área aí, ela é controlada pela nota fiscal. A nota fiscal, hoje em dia, né, ela tem duas funções. Ela tem a função fiscal e tem a função tributária, tá? Então, a nota fiscal, ela já é a nota fiscal fatura, que eles chamam, tá? E ela vai ser emitida com base na nota fiscal. Não necessariamente, né, uma venda e compra, uma compra e venda, ela vai ser paga com uma fatura. A duplicata, ela só é emitida para uma compra e venda ou contrato de prestação de serviço que seja pago a prazo, né? Porque se for à vista, tem outros meios de pagamento. E a gente, hoje em dia, né, tem vários meios. Tem o cheque, tem o próprio cheque, né? Tem, hoje em dia, os pagamentos que a gente conhece aí, o Pix, o débito direto. Então, isso é mais para... Geralmente acontece entre empresas, né? Compra e venda entre empresas. Ocorram entre empresas. A garganta ainda está queimando. Tem que beber bastante água. Então, título causal só pode ser emitido para consubstanciar uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços. A questão da duplicata ser um título causal não retira dela a aplicação do princípio da abstração. Qual seja, o que é o princípio da abstração? Né? É aquele que diz que o título de crédito se abstrai da relação jurídica que lhe deu causa, que lhe deu origem,
tá? Ao circular, né? Ao receber o primeiro endosso, circulou, ele se abstrai da relação jurídica que criou ele. Então, ele pode circular através do endosso. Então, sendo assim, a duplicata, igualmente aos demais títulos, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem após ser aceita, né? Entendimento aí do STJ no recurso especial. É só dar uma pesquisada depois, tá? Mas todos os princípios que a gente viu, princípios, características nos outros títulos de crédito também vão caber aqui para a duplicata. Aí a gente vai ver algumas diferenças. A duplicata é um título causal que representa saque relativo a crédito oriundo de contrato de compra e venda mercantil. Isso aqui é a definição, acho que do Negrão mesmo. Firmado entre pessoas domiciliadas no território nacional a partir de discriminação de operações constantes de fatura expedida pelo emitente. Curiosidade, o emitente da duplicata não é o devedor, né? Nos outros títulos de créditos, nós vimos que geralmente, tirando a letra de câmbio, né, quem emite a nota promissória, quem emite o cheque, geralmente é o devedor, né? Eu estou comprando, eu pago, vou emitir um cheque. Eu pago através de uma nota promissória, né? A letra de câmbio tem a figura, é um pouco diferente, né? Porque é uma ordem de pagamento, mas que geralmente também é feita, né, pelo devedor. A duplicata, ela é emitida pelo credor, tá? A gente vai ver isso já já. Essa é uma característica da duplicata. Quem emite a duplicata é o vendedor ou o prestador de serviços, tá? Não é quem está tomando o serviço ou quem está comprando, tá? Requisitos da duplicata, né? E aí a gente vai ver um pouco diferente os requisitos, né, dos outros títulos de crédito que a gente viu. Então, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5474 traz lá os requisitos, tá, de uma duplicata. No inciso 1 fala da identificação. Então, a duplicata deve ser identificada. Sempre, né? Todo título de crédito pede isso. A denominação do seu nome, aqui no caso duplicata, a data de emissão e o número de ordem. Eu não falei, mas o título de crédito, daqui a pouco deve aparecer, é um título, além de ser causal, é um título vinculado, assim como o cheque, tá? A sua emissão também é padronizada. Existe um padrão determinado pelo Banco Central, tá? Acho que tem a resolução aqui na frente. Então, identificação, denominação, data de emissão, número de ordem. Inciso 2, identificação da fatura, quer dizer, o número da fatura, o número da nota fiscal. Inciso 3, o vencimento do título. Outra característica, nos outros títulos, a gente viu, né, letra de câmbio e nota promissória, elas podem ser emitidas a certo termo da data, com dia certo, tá? Ou à vista. A duplicata, e no caso da letra de câmbio, é certo termo da vista, tá? A duplicata, ela só pode ser emitida a data certa, né, com a data futura para pagamento, ou à vista, tá? Declaração de ser duplicata à vista. Então, só existe esses dois vencimentos na duplicata. Ou ela é à vista, né, ou ela é com data certa. Existe a possibilidade de você parcelar o pagamento em duplicatas, né? Ou você data as duplicatas, né, com vencimento. A emissão é diferente do cheque. A emissão vai ser na data do negócio jurídico, mas o vencimento dela você pode colocar, né, prolongado. Então, você parcela lá vai parcelar aquela compra em 3 vezes. Ou você vai
dá a oportunidade do cliente que está tomando o serviço pagar aquele serviço em 3 vezes. Você emite 3 duplicatas com vencimentos, né, de 30, 60, 90 dias. Existe também a possibilidade de uma duplicata só ter, né, todos os vencimentos nela. Depois eu vou mostrar, eu acho que eu tenho um modelo da duplicata aqui e a gente vai entender isso melhor. Então, a duplicata, ou ela é à vista, ou ela é com data certa, só. Não tem aquela história de, apesar de ter aceite, né, acerta o termo da vista, acerta o termo da data. Inciso 4, identificação dos contraentes. Quer dizer, quem é o vendedor, quem está emitindo, né, com o seu domicílio, quem é o comprador, também com o seu domicílio. O valor estipulado, né, tanto em algarismo quanto por extenso, a gente viu que isso aí também é característica dos outros títulos, tem que ter campo para os 2 valores. O lugar de pagamento, né, a praça de pagamento comum com os outros títulos. Endossabilidade. Apesar de falar aqui da cláusula ordem, nós sabemos que esses títulos de créditos próprios, todos eles são... tem a cláusula ordem implícita neles. Elas não precisam estar escritas para que esse título circule através do endosso, tá? Mas todos eles trazem, né, no finalzinho lá da frase, do campo, do espaço lá do sacado na letra de câmbio, do beneficiário na nota promissória, ou no sacado no caso do beneficiário no caso do cheque, traz lá no finalzinho, ou a sua ordem, tá? Não precisaria, mas todos eles trazem. Então, a duplicata também pode circular por endosso. Aceite. Sim. Então, uma duplicata vai estar sempre atrelada a uma fatura ou nota fiscal? Sim. Tanto é que na duplicata você tem que identificar de onde você extraiu aquela duplicata. Os dados da fatura. Sempre vai estar atrelada. Tanto para fatura de compra e venda, quanto para fatura de prestação de serviço. Por isso que ela é um título causal, né? Para se emitir uma duplicata, é necessário, né, acontecer uma compra e venda antes, onde seja emitida uma fatura, tá, ou a nota fiscal, tanto de serviço quanto de compra e venda. Certo? Ok. Aceite, né? A duplicata também é um título que tem aceite. E o aceite na duplicata é obrigatório, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador, né, que é o devedor, como aceite cambial. E, no final, a assinatura do sacador, né? Assinatura do emitente. Lembrando que o emitente aqui é o vendedor ou o prestador de serviços. Em relação às posições jurídicas existentes na duplicata, temos o sacado, que é o devedor, né, podendo ser o comprador ou o tomador de serviços, tá? E o sacador, que é o credor, né? O vendedor ou o prestador de serviço. Então, quem emite a duplicata é o credor e não o devedor. Além do título ser causal, a duplicata é um título de modelo vinculado, né? A gente acabou de falar. Ou seja, sua emissão deve obedecer padrões fixados pelo Conselho Monetário Nacional e, em razão da sua padronização, estabelecida pela Resolução número 102 de 68, do Banco Central do Brasil. Tá? Quem tiver curiosidade depois, abre lá que essa resolução traz os modelos, né, da duplicata. Tem duplicata vista, tem duplicata prazo, onde você pode colocar, né, todos os vencimentos no mesmo documento. Isso regulamentou, né, cumpriu a disposição do artigo 27 da Lei de Duplicatas. Tá? Diferentemente do que ocorre nas notas promissórias e letras de câmbio, as duplicatas somente podem ser emitidas com dia certo ou à vista. Né? Preciosidade, eu escrevi isso, eu acabei escrevendo 2 vezes. Então,
Vencimento da duplicata só à vista ou com data certa. Aceite e remessa. Vamos lá. Eu falei agora há pouco que a duplicata é um título de crédito de aceite obrigatório, tá? O comprador, ao receber a sua mercadoria, às vezes a mercadoria vem acompanhada com a duplicata, né? No caso de compra feita diretamente entre empresas, tá? Quando se entrega a mercadoria, entrega-se a duplicata. Às vezes, isso não é certo, não é sempre, porque hoje em dia tem, a gente vai falar um pouquinho no final, a duplicata virtual. Então, a duplicata é título de crédito de aceite obrigatório, o que significa dizer que o comprador da mercadoria, né, o sacado, não poderá deixar de aceitar. Tá? Ele tem que aceitar. Mas é obrigatório, mas não é irrecusável. Você pode se recusar a aceitar, tá? Se ocorrer as hipóteses do artigo 7º e artigo 8º. Eu destaquei aqui o artigo 8º para explicar quais são os motivos, tá, de você recusar o aceite da duplicata. Então, é obrigatório? Sim, mas você pode se recusar a aceitar e justificar, tá, a recusa do aceite, baseado no artigo 8º. Tá lá, o comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas e não entregues por sua conta e risco. 2. Vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovadas, né? Você tem um pedido de mercadoria, comprou de um jeito, chegou de outro, comprou de uma cor, a tonalidade é diferente. Eu, quando mais jovem, trabalhei no material de construção e não sei se vocês conhecem, não sei se ainda é assim, né? Antigamente, piso, né? Cerâmica, essas coisas, é feito em forno. Por mais que se faça um lote, né, de piso, de revestimento, com as mesmas características de cor, né, a fornada sai com tonalidades diferentes. Então, se você comprou o piso, né, tem lá o nome na caixa, nota fiscal, tudo direitinho. Você volta à loja para comprar uma caixa a mais porque faltou, quebrou, né? Aquela caixa que você comprou pode não vir na mesma tonalidade. É o mesmo, tem a mesma nomenclatura, mas a diferença de lote pode mudar a tonalidade. É o mesmo piso, tá? As mesmas referências, mas por conta dele ter sido fabricado em outro lote, a fornada dele pode ter mudado um pouquinho a característica da tonalidade da cor. Pode estar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mas é o mesmo modelo, o mesmo piso. E isso acontece. E isso não é defeito, tá? Ao comprar, né, uma quantidade grande, tem que se observar isso, né? Se for comprar, geralmente as pessoas compram um pouco a mais, que é justamente para deixar uma peça sobrando, para caso de troca, mas passaram-se, sei lá, 2 anos e você já não tem mais, quebrou uma, e aconteceu algum problema, você quer trocar aquele quebrado, né? Se você ainda achar daquele piso, pode crer que ele vai vir é a mesma cor, mas vai vir numa tonalidade diferente, justamente por conta dessa história dele ser queimado, né? Você sai da forma e tem uma tonalidade diferente. E a gente, de vez em quando, tinha reclamação lá de cliente que comprou e chegou em casa e a tonalidade era diferente. Até ele entender essa história dele ser diferente, mas não é o mesmo tipo, mesmo modelo, mas o lote é diferente, a gente explicava. Ele não gostava muito, mas não tinha muito o que fazer. Tá? Então, isso não é defeito. Então, vícios, defeitos, diferença na qualidade ou na quantidade de mercadorias devidamente comprovadas e divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Né? Você recebeu a duplicata, mas a duplicata não condiz com o negócio que foi feito, com o prazo que foi dado pelo vendedor, prazo para pagamento, essas coisas. Você também pode recusar o aceite da duplicata, tá? Devolver,
justificando, tem que justificar, né? É sempre bom, eu já deixei isso claro aqui, recebeu a mercadoria, tem alguma observação a fazer, coloca no verso lá do documento, da nota fiscal, alguma coisa assim. Que é para garantir, né, qualquer coisa depois. Por quê? A gente vai entender isso mais para frente quando for falar de protesto. Então, o vendedor, ao enviar, estabelecer lá o negócio jurídico, ao enviar a mercadoria, geralmente ele tem que remeter a duplicata para o comprador, para o comprador dar o aceite e devolver ele, tá? A duplicata ela fica sempre de posse do vendedor ou dos bancos, que é o que ocorre hoje em dia. O envio da duplicata poderá ser feito diretamente pelo vendedor, bem como poderá ser realizado por seus representantes ou via instituições financeiras que se incumbam de apresentá-la. Neste caso, os intermediários poderão devolver a duplicata depois de aceita ou conservá-la em seu poder até o momento de resgate. Então, nas negociações que são feitas hoje em dia, principalmente com a duplicata virtual, né, quem envia a duplicata para o comprador não é mais o vendedor, é o banco, né? O banco é que faz esse envio e depois eu vou mostrar um julgado para vocês. Hoje em dia eles estão tentando, né, dar um ar de, como é que se fala? De características de títulos de crédito ao boleto bancário, né? Porque o boleto bancário está substituindo essa forma de pagar dos negócios, né, que são feitos a prazo, geralmente, estão substituindo a duplicata pelo boleto bancário. O que acontece? Né? O vendedor envia as informações para o banco emite, né, a duplicata virtual e envia para o comprador um boleto bancário. Né? No boleto bancário tem lá todas as informações da nota fiscal, que é o que eles falam, né? Tem as indicações da fatura no boleto bancário, só que o boleto bancário não é um título de crédito. Né? Essa questão já foi parar lá no STJ, e tem duas turmas do STJ que pensam diferente, uma pensa de um jeito, outra pensa de outro, daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. Então, substituiu-se a duplicata pelo boleto bancário, né? A cobrança do boleto bancário é um pouco diferente, porque ele não é um título de crédito, tá? Então, a duplicata ela pode ser enviada pelo próprio vendedor, tá? Ou o vendedor envia os dados para o banco e o banco se encarrega disso. Se for feita pelo próprio vendedor, o prazo de envio, tá, é de 30 dias, dependendo do prazo de pagamento também, tá? Se for feita por intermediário, né, pelos seus representantes, ou instituições financeiras, né, esse representante tem 10 dias após ter recebido, tá, do vendedor o documento ou os dados para emissão do documento, tem 10 dias para enviar ao comprador. Então, se for o próprio vendedor, 30 dias, o representante, 10 dias, tá? 10 dias após o recebimento, tá? Não é 10 dias após a compra. Então, se o vendedor, né, vendeu hoje e levou 5 dias para enviar os dados para o banco, né, começa a contar depois desses 5 dias, 10 para ele enviar para o comprador. Sendo a remessa feita por representante, cadastrado a partir do recebimento, deverá ser apresentado no prazo de 10 dias. É isso que eu acabei de falar. Observação. A duplicata deve ser enviada pelo vendedor ao comprador para que este faça o aceite. Na prática, os vendedores acabam por enviar, juntamente com a nota fiscal, um boleto para quitação via bancária, que facilitou, né, a vida de todo mundo, o boleto bancário. Tem que se dar o crédito a eles também por conta disso. Eu não estou vendo se está chegando pergunta. Não.
juntamente com a nota fiscal fatura, um boleto para quitação via bancária, não cumprindo assim a duplicata seu trâmite normal e burocrático previsto inicialmente pela lei, tá? Então, a duplicata, o documento correto seria a duplicata, né? Mas, né, a duplicata está sendo substituída aí hoje pelo boleto bancário por conta da facilidade de pagamento. Considerando que o aceite no regime da duplicata é obrigatório... Mas, professor, diga, sim. O boleto não tem força executiva, né? De título executivo. Então, não tem, mas já tem julgado no STJ dando, né, equivalendo o boleto bancário à duplicata. Tem 2 julgados, eu acho que eu coloquei aqui no final. Se eu não coloquei, depois eu mando para vocês. Um de uma turma que diz que não tem, e outro julgado de outra turma dizendo, equiparando o boleto bancário à duplicata, justamente por conta da execução, né? O boleto bancário não é um título de crédito, não tem força executiva, mas já tem decisão do STJ equivalendo o boleto bancário à duplicata. Só para somar aí, professor. É que, na verdade, a duplicata na cobrança entra como execução, né? E o boleto bancário, como prova escrita, entra na ação monitória. Na monitória, né? É praticamente a mesma coisa. É praticamente parecido. Não é a mesma coisa. A ação monitória ela só pode ser proposta 6 meses depois da prescrição. Como o boleto bancário não é um título de crédito, né, não conta prazo para isso. Ele não tem força executiva, não tem prescrição, não tem nada. Isso, professor, é isso aí. Então, para duplicata tem que aguardar uma prescrição para entrar como monitória. Não, mas isso aí, mas você não for paga, pode executar direto. Você pode executar. Então, no boleto, como ele não tem força executiva, o senhor entra com monitória direto, que é praticamente o mesmo trâmite. O juiz comprovou lá que você tem uma prova escrita da dívida e que a relação existiu, aí você entra com a monitória e o juiz, reconhecendo isso aí, manda a outra parte pagar. Entendeu? Aí tem aquele prazo para impugnação. Mas, impugnação, mesmo desculpa, assim, os dois títulos dependem de protesto. As vias são bem parecidas no final das contas. É por isso que ultimamente estão preferindo o boleto. A única diferença, né, prática que vai ter é que o boleto bancário não pode circular. Não tem endosso no boleto bancário, nem aval. Não é só uma diferença prática, não, professor. Uma diferença muito grande. Uma ação monitória e uma ação de título executivo com força executiva, igual dos títulos de crédito, é bem diferente, porque tu vai direto. Né? Na execução, o cara vai entrar com... Você tem que discutir... vai entrar com embargo monitório, entendeu? Isso aí. É muito mais demorado. Então, por isso, é que eu estou falando, tem uma turma no STJ, tem uma decisão no STJ já, dando força executiva ao boleto bancário, equiparando o boleto bancário à duplicata, para que se faça a execução e não a ação monitória. Executar direto o boleto bancário. Mas esse boleto, já quando ele é expedido, professor, o Alex também deve ter experiência nessa área, ele é como assim, a nota promissória, ele vem atrelado àquela fatura, vem atrelado à obrigação principal? Sim, no boleto bancário tem que vir, né, todas as informações da fatura, né, referente à compra ou a prestação de serviço, né, todas as informações que você põe na duplicata, você põe no boleto. E esse aceite aí, Márcio, fica comprovado aí aquele canhotinho do recebimento do material. Do recebimento da mercadoria, isso aí. É porque o boleto você manda direto para o financeiro. E o material vai para qualquer outro endereço. Aí chegou lá, recebeu, quando deu a assinatura lá, recebendo a mercadoria, você tacitamente aceitou o negócio, entendeu? É o que você já entra com a monitória. Então,
a relação jurídica está estabelecida aí, onde a monitória vai mais rápido, entendeu? Quer dizer, onde a monitória quase que se equipara com a execução. Mas o trâmite da monitória é diferente, né? Como é que se fala? O rito é diferente, né? O rito. Eu estou entendendo o senhor, professor, só que tem coisas que não dá para se alegar se ele recebeu a mercadoria. A mercadoria está recebida. Tem o aceite presumido. Se não tiver nenhuma reclamação, presume-se, né, que aquela pessoa aceitou todas as condições que foram postas ali. Onde fica difícil de alegar alguma coisa nesses embargos e a monitória. Por isso que eu estou falando que também tem a comprovação. É onde fica fácil. Porque você tem a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço. É que tem muita empresa que não tira nota, entendeu? Aí realmente só cobrar o boleto é difícil, porque você não comprova a relação jurídica. Sem nota não tem como. Se você tem a comprovação da relação jurídica, fica mais fácil na monitória, porque é ruim de embargar. Vai embargar como se está tudo no papel, preto no branco. É um pouquinho mais demorado que a execução, mas, né, você acaba conseguindo comprovar a relação jurídica e aí tem lá, né, o enriquecimento ilícito, tem várias justificativas. Vamos que vamos. Eu acho um pouco mais frágil mesmo entrando na monitória, mesmo sendo difícil, você pode alegar que quem recebeu não foi você, de repente pode ter recebido por um terceiro, você pode alegar algum defeito no produto, entendeu? Sei lá, eu acho mais difícil, é mais complicado. O aceite prova, presumido, né? O aceite presumido, sem reclamação nenhuma. Eu estava falando mais cedo com a turma do 9º período sobre garantia, né? Garantias de bens duráveis e bens não duráveis, né? Você tem um prazo para reclamar, e o prazo é decadencial, caducidade, caduca, né? Se você perder o prazo de garantia, caduca, você não tem mais como reclamar. Então, passou 90 dias de bens duráveis, você não fez nenhuma reclamação em relação à mercadoria, a defeito, a nada, você não tem... Que justificativa você vai ter para entrar com embargo de uma monitória? Se você aceitou a mercadoria, o credor tem lá o boleto bancário com o recebimento da mercadoria, se bobear, ele protestou aquilo ali. É mais para protelar mesmo, né? Para jogar para frente. É mais para protelar, isso aí, porque não tem jeito. Mas o que se vê muito em embargo monitório é justamente isso mesmo. A pessoa vai empurrando para frente, não quer pagar agora, vai enrolando. Mas isso acontece muito com quem não emite nota fiscal. Se não emitir a nota fiscal, aí fica difícil de comprovar a relação jurídica também. Aí o vendedor, né, vai ter alguma dificuldade. Porque muitos, né, deixam de emitir a nota fiscal por causa do imposto, né, pagamento de tributo. Envia só o boleto bancário e o boleto bancário não tem as informações da fatura. Né, não tem informação nenhuma, só vai identificar ali o vendedor e o comprador, ou o prestador de serviço e o tomador de serviço. Não tem mais outra informação. Aí realmente fica difícil de você cobrar. É mais difícil. Então, o vendedor, nesse caso aí, ele que tem que se calçar através, né, da nota fiscal, do canhoto do recebimento da mercadoria, tá? Então, vamos lá. Então, na prática, né, a regra é a utilização do aceite presumido, né? Aquele aceite que você dá no canhoto da nota, recebeu ali e não tem nenhuma observação quanto a nada, tá? Não tem nem espaço, né, para você receber. Se você não for receber a mercadoria, né, mas você tem, hoje em dia, o CDC te dá algumas garantias em relação justamente à garantia, né? Tem-se aí no terceiro tipo de aceite, que é o aceite por declaração. Eu pulei aqui. A duplicata deve ser enviada à fatura fiscal. Considerando que o aceite no regime é obrigatório, independe se ele é expresso, tá? Que eles chamam de ordinário, ou se ele é presumido, né? Expresso é quando, né, você coloca lá aceito, data e assino e pronto. Presumido é quando não se tem reclamação das mercadorias adquiridas, enviadas pelo vendedor, tá? E não existe nenhuma reclamação posterior em relação a isso. Nenhum tipo de comunicação. Hoje em dia, né, você pode fazer reclamação por e-mail,
você pode fazer reclamação por mensagem de WhatsApp, tem um monte de outras questões envolvendo isso aí. Mas a mais prática é você escrever no canhoto da nota, ou no verso da nota, alguma reclamação. Se não tem nenhuma reclamação, você recebeu a mercadoria, passou o prazo de garantia, né, e não teve nenhuma comunicação em relação a nada, né, a valor, a nada, tá? Dificilmente você, né, consegue não pagar isso aí, né? O máximo que você vai fazer é pagar no judiciário, tá? Então, e na maioria das vezes hoje em dia o aceite é presumido. Por quê? Você aceitou a mercadoria e não teve nenhuma observação quanto a nada. Tem-se ainda um terceiro tipo de aceite, que é o aceite por declaração ou comunicação. A modalidade é feita por uma instituição financeira ou pelo próprio devedor, sendo que é realizado através de assinatura que declara o aceite, né? A gente está falando de duplicata aqui, não sei se alguém aí já está ciente, já está utilizando, né? É a duplicata escritural, a duplicata virtual, né? Que mudou completamente esse entendimento aí. Mas vamos seguir aqui, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Tal modalidade é feita por uma instituição financeira ou pelo próprio devedor, sendo que é realizado através de assinatura que declare o aceite. Quer dizer, é um documento diferente, um outro documento, tá? A principal diferença entre o aceite expresso e o presumido ocorre na execução da duplicata. É aí que a gente está falando na hora de executar o boleto bancário, né? A duplicata com aceite expresso é um título de crédito perfeito, né? Perfeito e acabado. Não tem, né? Você executa diretamente, podendo ser executado sem exigência de maiores finalidades, bastando a apresentação de título. Já a duplicata, tá? Aceita por presunção, a execução dela vai depender do protesto, tá? Vai depender do comprovante de entrega das mercadorias, tá? Então, se a duplicata tiver o aceite, você não precisa nem protestá-la para cobrar do devedor principal, né? Se tiver mais figuras dentro da duplicata, o que dificilmente ocorre, dificilmente você vê um endosso ou um aval numa duplicata, né? Aí você precisa do protesto para cobrar das outras figuras. Se não tiver, você não precisa protestar para cobrar do devedor principal, tá? Já a duplicata aceita por presunção, minimamente você precisa do protesto, e o protesto deverá ser acompanhado do comprovante da entrega das mercadorias. Não devolução da duplicata. Recebendo a duplicata para o aceite, né, o comprador tem o prazo de 10 dias para devolvê-la, com aceite ou sem aceite, né, ou justificando o não aceite, tá? E essa devolução pode até gerar como é que falo? Um delito administrativo, tá? Então, após a realização da remessa, cabe o sacado aceitar a duplicata e devolvê-la no prazo de dias. Como regra, para o protesto, é necessário que o título original, princípio da cartularidade, tá? A gente vai ver que isso já mudou um pouquinho por conta da duplicata escritural. Mas no caso de duplicata, se o comprador não devolver o título, poderá se fazer protesto por indicação. Está lá no artigo 13, parágrafo 1º, tá? Da lei, combinado com o artigo 14 da lei de protestos, tá? Protesto por indicação significa que o cartório efetuará o protesto com base nas indicações, informações fornecidas pelo credor. Por exemplo, canhoto do recebimento das mercadorias assinado, né, mais os elementos constantes da nota fiscal, situação em que é dispensada a apresentação do título. A duplicata não devolvida, e no caso de você querer protestar, além de você protestar por indicação, você pode extrair uma triplicata, né? Extrair um novo título, um documento novo, com todas as informações do primeiro, né, para poder protestar, tá? É aceito também. Você pode emitir um novo documento, né, um novo papel, igualzinho o primeiro, e protestar aquele por falta de devolução, tá? Falta de aceite ou por falta de pagamento. Então,
é possível a emissão de uma triplicata? Se houver concordância expressa da instituição financeira cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento. Para tanto, será preciso comunicar por escrito à instituição apresentante a ocorrência da aceitação e retenção do título. Este comunicado substitui, quando necessário, a respectiva duplicata para efeito de seu protesto e de sua execução judicial. Aqui está falando que o sacado, né, o comprador pode reter, pode segurar com ele e evitar o protesto por falta de devolução, tá, da duplicata, desde que ele avise por escrito, né, na maioria das vezes, a instituição apresentante, ou banco, ou o próprio comprador, né, um documento, né, onde ele diga isso. Tá? Ele vai dizer que aquela duplicata está em seu poder, mas que ela está aceita, tá? Juntamente com o documento de recebimento da mercadoria, a instituição financeira recebe. Eu acredito que hoje em dia pode ser feito até por e-mail isso. Tá? Ou o próprio vendedor recebe o documento do comprador, tá? E esse documento vai substituir o quê? A duplicata. Que é um documento de aceite. Não é o título, mas extrai-se do título todas as informações e o vendedor tem em suas mãos um documento com todas as informações. Isso substitui, para efeito de protesto, o próprio título. Tá? Até para execução também. Você pode executar com esse documento, né, onde o comprador, o sacado, diz que está retendo em seu poder a duplicata até a data do vencimento, aí chega no vencimento ele não paga, tá? Para facilitar a vida dele, para ele não ter que buscar depois, qualquer coisa dessa natureza. Tá? Então, o protesto pode ser feito com o próprio documento, pode ser feito com a triplicata, pode ser feito por informações, por indicação, que eles chamam, ou ele pode ser feito com um documento produzido pelo próprio sacado, fazendo, às vezes, do aceite. Tá? O protesto da duplicata pode ocorrer por falta de pagamento, falta de devolução do título ou pela falta do aceite, já que o aceite é obrigatório. O credor que não efetuar o protesto no prazo de 30 dias do vencimento perde o direito de regresso contra os coobrigados, endossantes e avalistas. Tá? Então, aquele protesto necessário, ele só é necessário, e aqui o prazo é de 30 dias, só é necessário para a cobrança dos coobrigados. Para a cobrança do devedor principal, o protesto é facultativo, tá? Não precisa protestar o documento se só tem o devedor principal. O mecanismo da duplicata permite realizar protestos em 3 circunstâncias, a gente acabou de ver. Se a duplicata não for devolvida, né, é possível ao sacador extrair uma triplicata, né, como eu falei agora há pouco, ou apresentar ao oficial do cartório indicações que permitam o protesto por falta de devolução. Então, o vendedor fez a compra, enviou a mercadoria, enviou a duplicata, né, junto com a mercadoria para o sacado aceitar. O sacado tem 10 dias para devolver, passou os 10 dias e ele não fez essa devolução. Né? O título não venceu ainda, o prazo é maior, mas dentro dos 10 dias de devolução ele não devolveu. O vendedor pode protestar por falta de devolução. Né? Como é que ele vai fazer isso? Ou extrai uma triplicata ou faz por indicação. Né? Indicação dos itens lá da fatura. Tá? Aí você vai discriminar lá qual é a mercadoria ou o serviço, né, quanto foi, e todas as indicações possíveis. Protesto por falta de devolução. Se o título for devolvido sem aceite e sem nenhuma informação, né, de negativa do aceite, não aceitou e também não colocou nenhuma observação em relação à devolução sem aceite. Estou devolvendo sem aceite, cabe também interpor protesto por falta de aceite. Tá?
a gente só tem que entender que é o seguinte, o protesto por falta de aceite e o protesto por falta de devolução, eles só cabem até o vencimento. Depois de vencido o título, você não vai protestar o título por falta de aceite ou por falta de devolução. Você vai protestar o título por falta de pagamento, que é a letra C. Vencido o título, sem que ocorra o pagamento, cabe ao portador tirar o protesto, devendo fazer até em 30 dias da data do seu vencimento, sob pena de perder o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Então, você pode tirar o protesto por falta de devolução, por falta de aceite, até o vencimento. Depois do vencimento, só cabe o protesto por falta de pagamento. Certo? Duplicata escritural. Né? Falei tanto da duplicata escritural. Escritural, virtual, eletrônica, né? São termos usados aí pelos autores para falar desse modelo de duplicata, que é a duplicata emitida pelo meio virtual, né? Através de caracteres de computador. Essa duplicata, né, ela foge ao princípio da cartularidade, né? Cártula, papel. Então, você não vai ter, né, um documento físico, tá, para fazer o protesto, para fazer a execução, né? Os elementos desse documento são digitais, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou de protesto, eu citei lá a inclusão do artigo 41A na lei de protesto, que fala justamente, né, de todos os cartórios criarem um meio de receber o protesto, né, por meio virtual, por meio eletrônico, tá? Tiveram que se adequar. Como é que ocorre isso? A duplicata ela é emitida, né, através de um sistema de informática, através de um programa de computador, onde vai, né, criar lá todos os caracteres da duplicata, todas as informações pertinentes à fatura, tá? Vai ser enviada ao sacado também por meio eletrônico, e todos os atos cambiários, né, produzidos nesta duplicata, eles deverão ser também virtuais. Então, se tiver um endosso, por exemplo, o endosso tem que ser feito na forma virtual. Como é que é isso? Assinatura digital, né? Certificação digital. Então, a pessoa que está endossando vai ter que fazer isso no próprio sistema, né, onde a duplicata deve ser criada, tá? E todos os atos cambiários praticados devem ser também virtuais. Então, se tiver endosso, a assinatura tem que ser criada, né, por meio eletrônico. Se tiver aval, a assinatura do avalista também é criada por meio eletrônico. Todos os atos praticados, eles vão ser todos virtuais. Não tem aquela história de você criar a duplicata, né, com a possibilidade daquilo ser impresso, né, imprimir e pegar o endosso através de uma assinatura biométrica, né? E como é que você coloca esse ato na escrituração? Não tem como. Não tem aquela história de você escanear o documento e, né, como se estivesse fazendo uma cópia do documento, uma xerox, e saiu lá no documento o endosso, né, feito lá pelo endossatário, pelo endossante. Tá? Aqui na duplicata escritural, se tiver endosso, o endosso tem que ser feito de modo eletrônico. Se tiver aval, o aval tem que ser feito de modo eletrônico. Protesto. O protesto também é feito por modo eletrônico, né? Os cartórios tiveram que se aprimorar para fazer isso, para receber o protesto de um título que não existe fisicamente, né? Ele só existe virtualmente. Então, o protesto não é um ato cambiário? Também tem que ser feito eletronicamente. As informações, quando se enviar os dados, né, para o protestado, esses dados deverão constar lá da escrituração dessa duplicata. Então, a Lei
775 de 2018 dispõe sobre a emissão de duplicata sob forma escritural, virtual, eletrônica, né? O que ocorre pelo simples lançamento em sistema eletrônico, tá? O lançamento deve ser feito por entidades autorizadas pelo poder público ou por órgão ou entidade da administração federal, né? Acabei de falar aqui dos cartórios. Os cartórios são autorizados, né, a receber os protestos, né, por indicação da escritura, né? Eu ainda não sei, se alguém souber aí, qual é o órgão que faz essa escritura, ou quais os órgãos que fazem essa escrituração de duplicata virtual, eletrônica. Alguém sabe aí? Algum sistema já onde isso deve ser feito? Não? Tem um sistema, mas eu não sei se faz isso, né? Chamado e-notariado. É um sistema. Então, tem um sistema chamado e-notariado, no qual os cartórios fazem divórcio, faz diversos atos notariais dentro dele. Agora, eu não sei se faz isso daí, esse protesto. Se cria. Eu sei que eles recebem o protesto. Eu não sei se eles podem emitir a duplicata. Eu sei que os bancos emitem, né? Os próprios bancos podem emitir, são autorizados pelo poder público. Não sei qual o sistema que eles usam, se é sistema próprio, se é um sistema único, mas os cartórios tiveram que se aprimorar e deve ser esse sistema aí para receber. Não existe só a duplicata. A gente viu quando falou do direito societário, a emissão de ações escriturais, né? Ações escriturais são ações que são feitas através de sistema escritural, sistema eletrônico. Tem as ações, tem duplicata e qual é o outro? O próprio Código Civil prevê a criação de documentos, né, escriturais. A gente, não sei se vocês viram, mas o noticiário da soltura do bandido lá do presídio lá de Bangu, né, aquilo era um documento escritural, um documento eletrônico que foi, claro, né, tinha como se imprimir. É igual a declaração do TRE, né, que você está kit lá com suas obrigações eleitorais. Você consegue imprimir aquele documento e aquele documento vem com uma numeração, né, para você confirmar se realmente aquele documento é original e se aquele documento que, né, está ali na sua mão, ele condiz com o documento que foi criado. Se não teve nenhuma alteração. E às vezes você usa o código para conferir, realmente. Aí você vai conferir o documento, o nome da pessoa é diferente, o cartório é diferente, aquele documento foi falsificado certamente, né? Então existe um modo de você conferir, foi o que os agentes lá do presídio não fizeram, né? Conferir o documento, a certificação, né? Tinha até um código de barra, conferir o código de barras para saber se aquele documento era igual o documento que foi produzido eletronicamente. O que eles não fizeram, né? Ou ganharam para não fazer. E o cara acabou sendo solto. Professor? Sim. Nós temos hoje em dia, até o Juscerja, né? Ele emite, quando você dá entrada no alteração de contrato social, ele emite um documento eletrônico que já é o documento original. Mas a gente ainda encontra locais que o cara fala assim, não, isso aqui tem que ser autenticado. Aí você fala, pô, mas o documento é original. É eletrônico. É eletrônico, mas o cara, não, Isso mas tem que estar autenticado. Eu já passei por situações que eu tive que fazer uma materialização no cartório, que é um dinheiro horrível, para poder apresentar o documento no órgão, cara. É incrível. Tá uma loucura ainda. Eu não sei se é aquele povo velho. Porque os cartórios. Os cartórios estão vendo, né, a fonte de renda deles se esvair. E aí eles ficam tentando criar tudo quanto é tipo de empecilho para poder fazer jus Mas não é em si o cartório. Às vezes é o órgão público que está aquele velho lá sentado, de 100 anos, que o cara ele vive a vida antiga ainda. Ele não aceita aquele documento de maneira nenhuma. Entendeu? Obrigado. Eu acredito mais em ignorância, Alan.
Também, Mas também. ignorância no sentido de E com ignorar, de certeza ele já deve ter desconhecer, sido né? orientado, com certeza ele já deve ter sido orientado às novidades. Eu tiro isso, ó, eu trabalhei, falo isso sempre, trabalhei na Secretaria de Educação lá de Seropédica. Nós fizemos um concurso público lá. O concurso público lá acho que foi 2015, 2013. Eu cheguei lá, o concurso já tinha acontecido. Eu fui lá em 2011, acho que o concurso foi em 2010. Autenticação de documento, né? Qualquer funcionário público, né, isso é lei, pode autenticar as cópias que são entregues pelos candidatos, né? Isso aí eu sei. Carimba. Quem disse que a Secretaria de Administração aceitava isso? Não pode, tem que ter do cartório, tem que ter do cartório. Eu falei, era André o nome dela na época. Eu falei, Andréia, até que é lei. Você é obrigado a fazer isso. Não, mas, Andréia, está aqui, ó. É lei. O candidato não precisa autenticar no cartório. E era assim, era um volume gigantesco de documentos, porque tinha que ter cópia dos documentos pessoais, certificado, e todos os documentos que ele entregasse tinha que estar autenticado, né? Alguns candidatos batiam o pé lá, e aí aquele que batia o pé, ela chamava ele lá dentro e resolvia com ele lá dentro. Aquele que não, ela fazia ele voltar, ir para o cartório e gastar um dinheiro. E eu, de vez em quando, eu falava para o candidato, não precisa não, vai lá, bate o pé que ela tem que aceitar aqui a lei. Leva a lei, ó. Imprimia a lei e dava para eles. Foi um absurdo isso, gente. Foi feito justamente para evitar esse tipo de coisa. E os funcionários públicos não querem aceitar, né? Só aceitava se tivesse, porque ela tinha que perder tempo olhando, né? Fazendo a comparação para ver se é porque ela tinha que colocar a assinatura dela ali. Então ela ficava com medo disso. Eu falei, André, não tem que ter medo, é só você ver, é o mesmo documento. Tá lá, autentica. Mas era uma guerra danada. O cara no cartório vai ver, não. O cara no cartório vai comparar as imagens, vai verificar que ele me apresentou um documento. Eu não posso atestar se ele é falso ou não é. Eu só tenho que atestar que isso aqui é uma cópia desse documento. Acabou. Isso aí. É uma cópia por, como é que eles chamam? Autenticação por similaridade, não, é outro nome que eles usam. Esqueci o nome que dá. Ele só atesta aquilo ali. O problema é que o documento, aquela chancela dele, né, tem fé pública, porque foi feito no cartório. Como funcionário público também tem fé pública e aquilo ali vai valer, né? Como um por semelhança? Por semelhança, isso. Autenticação por semelhança. Obrigado. Então, vai valer do mesmo jeito. E o funcionário público, né, que coloca a matrículazinha dele ali, está dando fé pública àquele documento, que ele vai receber e que ele vai arquivar, né? Ele não está dando aquilo, ele não está autenticando aquilo para outra pessoa, ele está autenticando para ele mesmo, para ele colocar dentro dos arquivos dele, que é ele que está recebendo. Ele está recebendo o professor que acabou de passar no concurso, e aqueles documentos vão ficar arquivados na pasta dele. Ele não está fazendo isso para o candidato levar para outro lugar. E eles não conseguem entender isso. Mas é o que você falou, pessoas, né, que estão ali há muitos anos, retrógradas, e você mostra para ele, diz que é lei, e mesmo assim a pessoa fica criando empecilho. E o pessoal reclamava muito disso lá. Aí, tinha gente que já ia com a lei embaixo do braço, ela tinha que ficar quietinha. Fazer o quê? Mas acontece, né? Ainda temos esse tipo de funcionário público em alguns órgãos. Então, duplicata escritural. O que se escritura na duplicata? Né? Eu já falei aqui do aval e do endosso, né? Mas se escritura tudo, né? Do registro, da criação, a apresentação, o aceite, a devolução, a formalização da forma de pagamento, né? Se é à vista, se é a prazo, qual a data do vencimento, tem tudo isso lá. A prática dos atos cambiais, aval e endosso, a inclusão de indicações, se tiver, informações e declarações referentes à operação, com base na qual a duplicata foi emitido, a causalidade, tá? Informações a respeito de ônus, gravames, se tiver, né? Pode-se ter juros depois do vencimento, né? Com a data depois do vencimento, pode ser aceito com juros, né? Com multa, isso, aquilo, outro. Isso tudo tem que ser feito eletronicamente, virtualmente, tá? E está tudo lá na lei.
Cadê qual é a lei? 13.775, tá? E a lei do protesto incluiu o artigo 41A, que é justamente para se receber o protesto desses documentos que não existem, né, formalmente. Eles são criados eletronicamente. É isso, então, gente. Eu achei que já tinha dado essa aula para vocês e não tinha dado. Alguma dúvida aí em relação à duplicata? Eu acho que a gente conseguiu passar por tudo aqui. E a gente está fechando, né, o ciclo dos títulos próprios, dos títulos de créditos próprios. Letra de câmbio, nota promissória, cheque duplicata. Na próxima aula a gente vai falar sobre conhecimento de depósito e warrant. E aí depois a gente vai ver os títulos de financiamento. Na próxima aula representativo, depois financiamento. Eu acho que ainda dá para a gente falar sobre os contratos administrativos antes da prova. A prova, se eu não me engano, é na última semana de junho? Alguém lembra? Ou é na semana anterior? Eu tenho que colocar lá... Última semana, professor. Última semana, né? É. Então vai dar tempo da gente fazer uns 2 trabalhozinhos para o TED ainda. Então, essa semana eu devo estar produzindo e colocando lá um dos trabalhos do TED. Aí, antes da prova, a gente faz mais um e fecha o TED só com duas atividades. Sim, senhor. Tá ok? Então, meus amigos, se cuidem, tudo de bom. Tenha aí uma boa noite, um bom restinho de semana, tá? Qualquer coisa, é só mandar um zap. Valeu, professor. Boa noite. Falou, boa noite.